Uma das perguntas que eu mais vejo por aqui é: será que dá para deixar nosso dinheiro ali na conta da Nubank, rendendo todo mês e conseguir retirar R$ 1.000 por mês, todos os meses, sem a gente se preocupar, sem a gente ter que fazer nada mais? E sim, você pode fazer isso. Inclusive, essa é uma forma de, para quem acha que renda variável é um pouco complicado, de deixar o seu dinheiro já trabalhando, rendendo, enquanto você está estudando para diversificar o seu patrimônio posteriormente. Uma vez que você vai adquirindo conhecimento, assim você vai conseguindo aportar em outros tipos de ativos, mas você consegue manter o seu dinheiro ali rendendo, de uma certa forma, já ter uma remuneração muito boa. Com seu dinheiro parado, ele vai estar rendendo todos os meses e você vai estar recebendo R$ 1.000 todos os meses. E dessa forma você vai ter a sua renda passiva já começada, porque o seu dinheiro já vai estar trabalhando aí. R$ 1.000 talvez não seja tanto dinheiro assim pensando em aposentadoria, mas pensando em rendimento, em remuneração, em receber um provento todos os meses e ir construindo essa renda passiva é um valor bem significativo para muita gente. E a gente vai fazer esse dinheiro trabalhar ali naquelas caixinhas que aparecem no Nubank. E você já pode acessar aí, enquanto você vê esse vídeo, você já consegue acessar aí. Se você abrir o seu aplicativo do Nubank, você vai notar que na parte inferior tem um cifrãozinho ali, você vai clicar nesse cifrãozinho, vai te enviar para a aba de investimento e dentro dessa aba de investimento você vai poder criar uma nova caixinha. É ali que a gente vai tomar como referência para rentabilizar esse dinheiro, ou melhor, quanto de dinheiro a gente vai precisar colocar ali para então receber esses R$ 1.000 todos os meses. Aproveitando para citar que nós estamos num bom momento para investir em renda fixa, uma vez que a taxa Selic, que é a nossa taxa base de referência, hoje, na data que eu gravei esse vídeo, ela está na casa dos 15%. E esse é um dos patamares mais altos para a Selic nos últimos anos. Fazia já muito tempo que a gente não via a Selic nesses patamares, o que gera grande oportunidade para a gente tomar proveito disso. Inclusive, para você que não quer ter dor de cabeça de ver o seu dinheiro ali oscilando em renda variável, por exemplo. É claro que renda variável é muito importante, mas com o tempo, conforme você vai aprendendo, é importante sim você ter parte da sua carteira em renda variável. A grande notícia aqui para você é que quanto mais alto a Selic está, menos esforço é exigido de você para você alcançar esse valor de rendimento mensal de R$ 1.000. Em outras palavras, menos valor vai ser exigido de você para aportar ou ter já aportado ali para te gerar esses R$ 1.000 todos os meses. Já que a própria caixinha ali do Nubank tem como parâmetro de rendimento o CDI, que acompanha bem de lado a lado ali com a Selic. Agora a pergunta que não quer calar é: para que a gente consiga ter esse retorno de R$ 1.000 todos os meses, qual é o valor necessário aplicado na caixinha do Nubank, sem que eu precise colocar nenhum centavo a mais? Essa é a pergunta que eu vou responder nesse vídeo, e além disso, no final do vídeo eu vou te dar outras duas opções muito interessantes que existem ali dentro do Nubank mesmo. Então já se inscreve nesse canal para eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você de alguma forma. Ali dentro do Nubank você pode criar essa caixinha de investimento rendendo 100% do CDI, já adiantando aqui. Essa é justamente a opção que a gente vai tomar como referência para saber quanto de patrimônio nós precisaríamos ter para ter essa rentabilidade de R$ 1.000 todos os meses. Como funciona a caixinha do Nubank? Qualquer caixinha da Nubank vai estar rendendo 100% do CDI, como eu mencionei anteriormente. E o CDI ele acompanha sempre de pertinho ali a taxa Selic, cerca de 0,1% a menos. Então, se, por exemplo, a Selic está 15%, que é justamente o percentual atual dela, o CDI vai estar rendendo 14,9% ao ano. E, de fato, essa é uma baita rentabilidade quando a gente olha para a renda fixa, praticamente sem risco e retornos garantidos. Todos os investimentos dentro das caixinhas do Nubank de opção RDB, que é um recibo de depósito bancário, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E esse fundo de proteção, ele vai proteger o seu patrimônio até R$ 250 mil. Então, se o banco quebrar ou ele não tiver de onde tirar para te pagar, existe um fundo que protege os investidores até 250 mil por CPF. Então, se você tiver até esse valor ali dentro da caixinha da Nubank, você vai ser protegido. Então, saiba que você vai estar 100% protegido com o seu dinheiro ali na caixinha do Nubank e com a garantia de que você vai estar recebendo esses R$ 1.000 todos os meses, porque a taxa de rendimento que a gente já aprendeu aqui, ela toma como base o CDI, que acompanha a taxa Selic, uma das principais taxas da nossa economia. E essa taxa Selic hoje está 15%. O CDI, acompanhando de perto ali a Selic em 0,1% para baixo, vai estar rendendo 14,9% na data que eu estou gravando esse vídeo.
Então, todos os anos você vai ter um rendimento de 14,9%. Um outro fato muito interessante sobre as caixinhas do Nubank é que essa taxa que a gente está olhando, CDI, com base na Selic, ela é pós-fixada, ou seja, ela não é fixa, ela se movimenta conforme o tempo, conforme a economia está aquecida ou não, ela sobe ou ela desce. Então, esse valor ele pode subir ou pode cair. Diferente de opções que são pré-fixadas, onde existem outros riscos atrelados a esses tipos de investimento, que eu não vou citar nesse vídeo, o seu patrimônio ele não perde o valor, ele só vai ser acumulado. Então, não vai ter um mês ruim para o seu dinheiro, porque o valor que você tiver aplicado ali, ele só tende a subir, ele nunca vai cair. Eu digo isso porque mesmo renda fixa, existem opções que podem oscilar negativamente. E o seu patrimônio ele pode sim ser afetado negativamente, mas momentaneamente. Mas ele pode ser afetado. Se você precisar resgatar o seu patrimônio em um determinado momento e o mercado estiver negativo, você vai assumir esse prejuízo. Porque essa opção de investimento em renda fixa tem essa característica. No nosso caso, como a gente está olhando para a caixinha da Nubank, não tem esse problema. O dinheiro que você colocar lá, ele não vai sofrer com as oscilações de mercado. Se os juros subir, você tende a ganhar mais. Se os juros cair, você só tende a ganhar menos. Você não tende a perder. É isso que eu quis dizer. Bom, então para a gente descobrir quanto a gente precisa deixar parado ali na caixinha que a gente criou dentro do aplicativo, dentro da aba de investimentos, para que a gente consiga gerar esses R$1.000 de rendimento todos os meses, eu vou te explicar de duas formas. E você pode adaptar conforme o seu perfil, conforme a sua situação financeira, conforme os seus objetivos. Talvez R$1.000 seja muito para você alcançar hoje, talvez você queira R$500 pelo menos, ou 200 ali, e você tem essa capacidade financeira para ter esse rendimento mensal. Então o seu alvo, o seu objetivo, ele pode ser diferente, mas é só você ajustar conforme os seus objetivos. E a gente sabe que antes de chegar nos R$1.000 de rendimento, a gente precisa passar pelos 100, pelos 500, para então chegar nesse alvo de R$1.000. Então, existe um processo para isso. De qualquer forma, isso é aplicável para qualquer valor como objetivo. Afinal, a gente está falando de matemática financeira e ela funciona para qualquer valor. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar a nossa taxa anual do CDI, que acompanha a Selic ali em 0,1%, onde nós vimos que está rendendo 14,9% ao ano, e converter essa taxa por mês. Bom, a primeira forma é mais simples, você dá um Google aí, procura por conversor de taxa anual para mensal, e eu estou usando aqui a do Clube dos Poupadores. Então, aqui a gente vai colocar a nossa taxa anual, 14,9%. Dá um update e a gente vai ter essa taxa de juros mensal de 1,16%. E então a segunda forma da gente chegar nessa taxa mensal é fazer esse cálculo na mão, que também não é um bicho de 7 cabeças, só você acompanhar aqui na minha tela. E a fórmula para a gente fazer esse cálculo é taxa mensal igual, entre parênteses, 1 mais a taxa anual, que a gente tem 14,9%, elevado a 1 dozeavos, menos 1. Então, seguindo aqui na minha tela, que pode ser tanto do Excel quanto do Google Sheets, igual a potência, no meu tá em inglês aqui, eu vou colocar power, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa de juros, 14,9%, ponto e vírgula, porque agora a gente vai declarar a potência. É assim que a fórmula potência funciona dentro do Excel, tanto Excel quanto Sheets. Então, 1 por 12, fecha parênteses, menos 1. Então, aqui a gente tem a nossa taxa mensal em 1,16%. É importante lembrar que a gente precisa tirar o imposto de renda sobre essa taxa da caixinha. Como a ideia é a gente receber R$1.000 todos os meses, ou seja, a gente vai estar resgatando R$1.000 todos os meses a cada 30 dias, a gente vai precisar pagar imposto sobre isso. E o valor em percentual que corresponde a esse resgate a cada 30 dias é de 22,5%. Esse imposto ele é regressivo com o passar do tempo, mas como a gente vai resgatar mês a mês, a gente vai acabar pagando a taxa mais alta, que é de 22,5%. E tirando então esses 22,5% de imposto sobre os 1,16%, a gente vai chegar numa taxa líquida de 0,9% ao mês. Por esse fato, não é tão interessante utilizar a caixinha do Nubank para renda passiva. Mesmo que seja bem prático e seguro, o mercado financeiro nos entrega outras opções bem interessantes também. E eu vou te mostrar essas opções no final desse vídeo.
Dando sequência, o próximo passo é a gente agora, sabendo a taxa líquida mensal, a gente pegar esse valor que a gente tem como objetivo de R$ 1.000 e dividir ele por essa taxa mensal, para que então assim a gente saiba qual é o valor de patrimônio necessário para a gente ter na caixinha do Nubank, rendendo todos os meses e esse valor sendo R$ 1.000 todos os meses. Então, se você olhar aqui na minha tela, eu fiz uma tabelinha para a gente acompanhar junto aqui. Opção de investimento, caixinha Nubank, 100% do CDI. Rendimento mensal bruto 1,16, onde a gente chegou junto aqui nesse percentual. Rendimento mensal líquido de 0,9%, já tirando todo o imposto de renda. Para a gente saber qual é o patrimônio necessário, a gente vai pegar os nossos R$ 1.000 e dividir pela taxa mensal líquida. E esse valor vai ser de R$ 110.837,46. Mas calma que eu sei que esse valor é muito grande para muita gente. Eu vou te explicar aqui então alguns pontos muito importantes e te passar outras opções para alcançar esses mesmos R$ 1.000 por mês com menos dinheiro. Dois fatores muito importantes aqui é que, apesar de toda essa praticidade de aportar o seu dinheiro ali na caixinha do Nubank, garantindo esses R$ 1.000 todo mês, atrelado a essa taxa do CDI, não quer dizer que é a melhor alternativa. O primeiro fator é que o mercado trabalha em ciclos. Hoje, atualmente, nós estamos num ciclo de juros altos. E quando os juros estão altos, o mercado de renda fixa se torna muito atrativo para os investidores. Uma vez que eu consigo ter altas rentabilidades porque as taxas de juros estão altas, com risco baixo e com rendimento garantido todos os meses. O apetite a risco dos investidores ele cai, porque a gente tem taxas muito altas que garantem uma rentabilidade fixa e sem risco algum. Então é muito mais interessante nesse contexto eu ter um rendimento alto ali por conta dessas taxas estarem absurdamente altas, sem risco algum. E o segundo fator é que, embora os investidores acabem migrando para a renda fixa, e também isso faz com que o mercado de renda variável caia, por quê? Porque o investidor, quando ele migra para a renda fixa, o investidor que já tem uma carteira que tem ativos de renda variável, eles muitas das vezes vendem os seus ativos, sejam ações, sejam fundos imobiliários, para tomar então essas opções de investimento de renda fixa, onde não possuem riscos e possuem altas rentabilidades. E quando eles fazem isso, saindo do mercado de ações, do mercado de fundos imobiliários, por exemplo, eles estão vendendo esses ativos. Quando eles vendem os seus ativos, eles fazem com que os preços dos ativos de renda variável caiam. E nesse contexto, a gente pode tomar risco nesse cenário. Olha que interessante, a gente pode tomar risco nesse cenário porque os preços estão baixos, a gente acaba comprando barato, mesmo sabendo que o mercado de renda fixa é atrativo. É assim que o mercado financeiro funciona. Quem assume mais riscos tende a ter mais remunerações. Não são garantidas, porque a gente está falando de renda variável, mas por estar assumindo um risco, ele tende a ter mais remuneração. Um exemplo simples aqui, imagine um empresário de uma microempresa que tem uma receita mensal ali já, sei lá, dentro dos 30 a 50 mil reais, e ele tem os seus custos, suas despesas bem reguladas, bem controladas, e ele vê uma oportunidade de aumentar suas receitas de 30, 50 mil reais para de repente 100, 200 mil reais. Só que para isso ele vai ter que assumir novas despesas, novos custos operacionais, o que exige o que da parte dele? Tomada de risco. Ele vai ter que assumir um risco porque ele vai ter que arcar mais despesas, mais custos para conseguir então buscar mais receita. Não é certa, ele sabe, porém ele entende que para dar esse salto de receita ele precisa tomar mais risco. É assim que o mercado funciona. Falando de outras opções alternativas, como eu citei no início do vídeo, uma dessas opções é justamente os fundos imobiliários, que vão te gerar uma rentabilidade mensal ali sobre o seu patrimônio. E o mais interessante desse tipo, dessa classe de ativos, é que ela é isenta de imposto de renda. E essa característica por si só já torna essa classe de ativos extremamente atrativa para o investidor que quer diversificar o seu patrimônio e ir em renda variável. Usando então essas outras duas opções de investimento que você pode encontrar ali dentro do aplicativo da Nubank também, eu avaliei aqui, analisei para vocês dois fundos imobiliários muito interessantes para a gente olhar. A gente vai utilizar esses dois fundos imobiliários para a gente poder comparar com o primeiro cenário, onde nós tínhamos a caixinha da Nubank rendendo 100% do CDI. E o primeiro fundo que a gente vai utilizar de forma comparativa é o MXRF11, que atualmente entrega uma remuneração anual, um dividend yield de 12,13%. E o segundo fundo, para a gente dar sequência à nossa comparação, é o VGHF11. E o rendimento dele anualmente está em 13,91%, como vocês podem ver aqui, dividend yield.
E se a gente cruzar com o cenário anterior, onde nós tínhamos na caixinha da Nubank aquele patrimônio necessário de R$ 110.837,46 para que a gente receba R$ 1.000 todos os meses, se a gente cruzar olhando aqui agora esses dois fundos imobiliários, MXRF11 e VGHF11, qual o valor necessário para a gente ter os mesmos R$ 1.000 se a gente tivesse o nosso dinheiro aplicado nesses dois fundos? Vamos dar uma olhada então? Bom, então olhando para o MXRF11 primeiro, eu já fiz os cálculos aqui de rendimento mensal bruto e já rendimento mensal líquido, como não tem imposto de renda, o bruto é o mesmo que o líquido, então ficou em 0,96% ao mês. E qual seria o valor necessário para a gente atingir esses R$ 1.000 todos os meses? E esse valor ficou em R$ 104.151,59. Se a gente olhar agora para VGHF11, mesmo caso, peguei a rentabilidade lá de 13% e alguma coisinha e fiz a conversão para a taxa mensal, a gente chega em 1,09%, que também é isento de imposto de renda, então esse percentual líquido ele é o mesmo que o bruto, de 1,09%. Qual seria esse patrimônio necessário para os R$ 1.000 todos os meses? A gente chega em R$ 91.701,73. Ou seja, considerando a isenção de imposto de renda, se a gente olhar para o MXRF11, por exemplo, em comparação com a caixinha da Nubank, a gente precisa de quase R$ 7.000 a menos para alcançar esses mesmos R$ 1.000 por mês de rendimento. E agora, olhando para o VGHF11, a gente vai notar que esse valor é bem mais expressivo. Com R$ 19.000 a menos, a gente teria o mesmo resultado se o dinheiro tivesse aplicado na caixinha do Nubank. Ou seja, esses mesmos R$ 1.000 que vão estar rendendo mensalmente ali com R$ 110.837 aplicados na caixinha da Nubank, vão estar rendendo os mesmos R$ 1.000 se eu tivesse aplicado somente ali R$ 91.700. Lembrando que a gente utiliza outros fatores na compra de fundos imobiliários, como o próprio PVP. É o preço daquele fundo com relação ao seu valor patrimonial. E com base nesse indicador, a gente consegue ter uma leitura se o fundo está barato ou se o fundo está caro. Comenta nesse vídeo o que você acha sobre esses resultados que eu mostrei aqui. E se você acha que optar pela caixinha do Nubank é uma opção boa, ou se você optaria por investir em fundos imobiliários, o que a gente viu que pode acelerar os nossos rendimentos. A gente consegue os mesmos R$ 1.000 com menos patrimônio e através desses fundos começar então a ter uma renda passiva. Então, se você gostou desse vídeo, fica aqui uma sugestão de um vídeo onde eu mostro como começar uma carteira de investimento em fundos imobiliários com somente R$ 20. É isso mesmo, tem como a gente começar uma carteira mesmo com pouco dinheiro. Eu vou deixar aqui no card esse vídeo para você assistir. Então, até mais, te vejo no próximo vídeo.